A Secretária de Borges. Conto de Lúcia Bittencourt, primeira parte. Esse conto dá título ao livro vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2005. Não sei quando ela descobriu que eu já não enxergava mais. Nem mesmo eu havia me apercebido disso direito, olhava para as páginas dos livros e ainda julgava que podia vê-las, lê-las, compreendê-las. E ela, sabendo a verdade, já arquitetava seu plano. Meu processo de distanciamento dos livros durou muitos anos. Sentia-me, no entanto, cada vez mais próximo deles. Lia cada dia menos, mas, como trabalhava numa biblioteca, podia senti-los, cheirá-los, manuseá-los diariamente. Meus subordinados estranhavam as longas horas de meu turno, mas, se o dia e a noite se confundiam na penumbra que me tomava, não importava que a hora fosse manhã ou madrugada. Eu me deixava ficar na companhia dos meus amigos e comprazia-me com suas encadernações de couro, luxuosas, ou me comovia com a simplicidade de suas capas de cartolina, envolvendo tesouros dos mais sublimes. Conhecia-os desde sempre, acredito. Depois que aprendi a ler, o que houve foi um reconhecimento. A apresentação já havia sido feita, talvez numa vida passada, talvez no limbo original. Pensava que comungava com eles as histórias, e as que ali já se encontravam escritas eram irmãs das que ainda se continham em minhas ideias. As palavras publicadas clamavam por suas irmãs, pediam-lhes que se organizassem num exército invencível e saíssem da estreiteza do meu cérebro para virem batalhar por escrito no mundo. O aforismo publicar ou perecer tomava um novo sentido e uma nova urgência. Conhecia cada livro por seu cheiro, suas dobras, seu peso. Não precisava ler o título do volume para reconhecer o turbilhão da comédia de Dante, conhecida como divina, mas muito mais comovente em sua humanidade. Segurava-a reverente e meus nervos sentiam a excitação dos impulsos que a haviam criado, as decepções, as crenças, as humilhações e as pequenas vinganças que libertavam seu autor para a beleza, a perfeição. Percebia o quanto de superstição a permeava e imaginava a figura sisuda de Dante como um maníaco obsessivo saindo de suas caminhadas e dobrando sempre à direita para evitar a assustadora sinistra e sua possibilidade do mal. Quando roçava nos volumes empoeirados de Proust, já o ar me faltava e sentia-me ofuscado com a luminosa sonoridade de suas palavras reverberando nos vitrais de uma catedral. E se passava próximo ao Quixote, sentia-me atraído pelo calor de sua fantasia e sempre me achegava para sentir o odor do bom vinho barato das tascas e escutar um pouco da música dedilhada nas guitarras e das risadas sacudidas do povo. Conhecia também os volumes de filosofia, que exalavam um aroma misto de lógica e loucura. Nietzsche sempre parecia acompanhado de tambores e símbolos, num ritual pagão que se perpetuava. Spinoza, Sartre, Platão, todos eles possuíam características próprias que me permitiam reconhecê-los desde longe, do outro lado das prateleiras onde se acomodavam, mas em que nunca dormiam. Não existem livros mais insones que os filosóficos. Dos mais obscuros aos mais célebres, dos mais populares aos mais sofisticadamente eruditos, a todos podia reconhecer sem erro. Prescindia da visão até mesmo para lê-los. Acompanhava os textos de cor, sem saber que estava lendo apenas com os olhos da memória.
E foi por isso que custei tanto a perceber minha cegueira, que se manifestou na escrita e não na leitura, como seria de se esperar. Se eu fosse como os macacos da experiência e tivesse me habituado a escrever à máquina, teria composto as obras-primas mundiais e reescrito não apenas o Quixote, mas a Bovary e o Gilgamesh, tudo dentro das minhas 1001 noites. No entanto, só consegui escrever usando caneta e papel, e assim foi que nada pôde ser reescrito, e tive que rodear em volta destas obras, alinhavando temas e ideias, aproximando distâncias e ajustando perspectivas que retirava dos livros amados. Foi por não conseguir escrever que precisei dos serviços dela. Ela, porém, já trabalhava comigo havia algum tempo. Discreta e indistinta são os 2 adjetivos que gostaria de utilizar para descrevê-la, mas já há muito que abri mão de todas as descrições. Posso apenas contar o acontecido, ainda que seja desta estranha forma, sussurrando coisas neste microfone conectado a fitas magnéticas que preservarão, por um determinado tempo, enquanto uma tempestade solar mais intensa não resolva destruí-las, minha voz, minhas angústias e minhas incertezas.